Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Eu sei porque creio, segunda temporada. Hoje nós vamos para a mensagem 5 e o tema de hoje, de propósito, é salvação. Então, salvação, assim como os outros temas, nós vamos subdividi-lo em duas partes. Nós vamos começar hoje e nós vamos terminar esse tema salvação no próximo domingo. Mas hoje nós separamos para que coincidisse realmente com o domingo de Páscoa, porque nós queríamos celebrar a ressurreição de Jesus, falando sobre a sua missão e sobre a nossa salvação. O texto inspirativo da nossa série de mensagens é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Acho que dá para tirar um pouquinho do agudo. 1 Pedro 3,15, que diz: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Amém? Você pode fechar seus olhos, você pode orar comigo nesse instante. Peça a Deus por você, peça a Deus para que Ele abra a sua mente, o seu coração, para receber aquilo que vai ser ministrado. Peça a Deus que Ele tenha misericórdia de mim e que os meus defeitos e as minhas imperfeições não sirvam de obstáculo para que Ele me use como um mero instrumento para edificar a sua vida nesta noite. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua presença viva e eficaz e atuante no nosso meio. Nós damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para falar conosco nesta noite, para ministrar as nossas mentes e os nossos corações. E em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda a ação do inimigo neste lugar. Caia por terra agora todo o intento do diabo para fazer ou tentar impedir que a Tua obra se manifeste nessa noite, que pessoas conheçam ao Senhor, que os olhos se abram, que o pecado seja enxergado e que sejam convencidos da Tua verdade, que é a verdade que liberta. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor este momento e nós já Te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Então, 1 Pedro 3,15, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Então, o que eu tenho falado domingo após domingo é que é nossa obrigação, é uma questão de respeito pelo Cristo a quem nós servimos, de estarmos preparados para responder a qualquer um que nos pergunte a razão da nossa fé ou a razão da nossa esperança. Por que você crê em Jesus? Por que Jesus precisou morrer? Será que Deus não poderia ter arrumado um outro jeito de nos salvar? Será que Deus não poderia simplesmente dizer, vamos perdoar todo mundo e deixa o feito pelo não feito, deixa o dito pelo não dito? Será que você sabe explicar a razão da sua fé na morte e na ressurreição de Jesus? É isso que Pedro está falando aqui, que nós temos que estar preparados para isso. E é para estarmos preparados para isso, para que a igreja esteja preparada para isso, é que nós estamos ministrando essa série de mensagens, que tem como objetivo nos preparar para conhecermos um pouco mais sobre a razão da nossa fé, sobre aquilo que é fundamental na nossa fé e na nossa esperança. Então nós precisamos estar preparados para responder sobre a razão da nossa fé em relação à salvação através do sacrifício de Jesus. Na mensagem de hoje, nós vamos responder 3 perguntas que são fundamentais para que possamos entender a razão da nossa fé quanto à salvação. Nós vamos responder o porquê eu preciso de salvação, como Deus me salvou e para que Deus me salvou. Então nós vamos fazer essa trilha com você hoje. Espero que você não esteja apressado. Espero que você priorize aprender sobre isso para que você saiba explicar a razão da sua fé. Tenho certeza que se você embarcar comigo, você não vai se arrepender, você não vai perder o seu tempo. Eu sei como o tempo é precioso, porque o tempo que passa não volta mais. Então eu prometo que não vou desperdiçar o seu tempo, mas vou usá-lo bastante hoje. A primeira pergunta que vamos responder é a seguinte:
Por que preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Ou por que alguém precisa de salvação? Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Às vezes nós temos a impressão que salvação é só para aqueles que são a escória da sociedade, que salvação é só para aqueles que estão realmente, visivelmente perdidos, que salvação é para os bandidos, salvação para assassino, para adúltero, para viciado, para ladrão, para assaltante. Então salvação é para esse povo que visivelmente não presta, está perdido, sem rumo nenhum, praticando o mal de forma deliberada. Mas será que pessoas honestas, que são boas pessoas, são bons pais, bons filhos, que são fiéis nos seus relacionamentos, que pagam suas contas, que têm um caráter firme, são honestos, será que essas pessoas realmente precisam de salvação? Nós dizemos que sim, mas às vezes nós agimos como se não. A verdade é que muitas vezes nós não nos preocupamos muito em compartilhar a nossa fé com aquelas pessoas legais. Sabe, com aquele vizinho, gente boa, aquele cara prestativo, aqueles assim, só falta ser crente. Mas sabe, a impressão que nós temos é que ele não precisa de salvação. Poxa, ele é tão gente boa, ele é um cara tão legal, ele é tão honesto, ele faz coisa tão direitinho, tão prestativo. E às vezes a gente meio que perde o foco e começa a achar que pessoas boas, pessoas legais, pessoas normais, pessoas honestas, essas pessoas elas não precisam de salvação. Sabe, quando a gente começa a pensar assim, a gente já está pecando, porque nós já estamos começando a entender ou a pregar que as obras de uma pessoa podem salvá-la. Então, se aquela pessoa é boa, se ela é honesta, se ela é gente boa, se ela é legal, se ela é prestativa, então ele não precisa de salvação. Então você está começando a acreditar que alguém, por ser bom, por fazer a coisa certa, merece salvação. A grande questão, e eu já falei isso aqui dezenas de vezes, a grande questão não é se você é uma pessoa boa, a grande questão não é se você é uma pessoa melhor do que a maioria, a questão é se você é bom o suficiente para merecer o céu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é bom o suficiente para merecer o céu? Pergunta aí. Essa é a questão. Não é se você é uma pessoa boa, não é se você é uma pessoa honesta, não é se você é uma pessoa melhor do que a maioria. A questão é se você é bom o suficiente para ter direito, para merecer o céu. A questão é o quão bom uma pessoa precisa ser para merecer o céu. Talvez o grande problema esteja no nosso referencial de bondade e de justiça. Nós costumamos nos achar bom ou achar que alguém é bom porque nós costumamos comparar com aqueles que são piores. Nós olhamos para aqueles que são piores do que nós e aí nós começamos a nos achar bom. E aí nós costumamos pensar ou talvez dizer: eu sou uma pessoa boa. Deus realmente deveria estar muito, mas muito satisfeito com a pessoa que eu sou. Será que Deus teria coragem de jogar uma pessoa como eu no inferno? Será que Deus teria coragem de impedir que uma pessoa como eu entrasse no céu? Então, se eu não puder entrar no céu, quem vai poder entrar? Humildade, né? Mas quando você se compara com as pessoas que são piores que você tem a impressão de que você é bom. Mas a verdade é que Deus nos deu um outro referencial de bondade, de santidade, de justiça e de pureza, e esse referencial não são as pessoas ou as outras pessoas, sejam elas boas ou más. O referencial de bondade, de santidade, de pureza que Deus nos deu é nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, e uma das coisas, não a principal, porque a principal foi morrer e ressuscitar, mas uma das coisas que Jesus fez aqui foi nos dar um referencial, foi ser um referencial daquilo que Deus espera que nós sejamos. E o referencial é Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
Então Deus manda Jesus para se fazer carne, para viver entre nós, para ser homem. E Ele diz: olhem para Jesus e vivam como Jesus vive. Tem um modo de viver, um modo de pensar e um modo de agir semelhante ao de Jesus. Então Ele é o nosso referencial. Ele é o padrão para entrar no céu. E aí, quando nós olhamos para Jesus e olhamos com cuidado para Jesus, nós começamos a perceber que nós não somos tão bons quanto nós pensávamos que éramos. Olhe para Jesus e me diga: você realmente acha que você é bom quando você olha para Jesus? Será que você é capaz de amar os que te odeiam, assim como Jesus de fato era capaz? Será que você é capaz de orar pelos que te perseguem? Jesus lá na cruz, Ele ora por aqueles que estavam pregando Ele na cruz, e Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tem muitos aqui que são capazes de orar pelos que vos perseguem, mas oram para que Deus queime ele nos infernos. Queima ele, Jesus. Quebra a perna dele. Não é desse tipo de orar pelos que vos perseguem, orar pelo bem daquele que vos persegue. Será que você é capaz de dar a outra face? Ou você é da filosofia que bateu, levou? Você não leva desaforo para casa, você não tem papo na língua. Jesus não era assim. Jesus ensinou que a gente tem que dar outra face, não reagir. Jesus ensinou até como reagir a assalto, sabia? Ele disse: se alguém pedir a tua túnica, não dá só a túnica, dá a capa também. Se mandar andar uma milha, anda duas. Ou seja, não reaja, entregue. Aí tem crente morrendo porque não entrega um celular para um assaltante. Não é o modo de viver que Jesus ensinou. Você é capaz de viver uma vida sem mágoas, sem ressentimentos? Você libera perdão de verdade? Você libera perdão de verdade? Você é completamente desapegado aos bens materiais? Certa vez alguns homens se propuseram a seguir Jesus e ele diz: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho nenhuma pedra para deitar a minha cabeça. Jesus era completamente desapegado às coisas materiais. Ele podia ter tudo o que ele tivesse, mas ele entendeu que não queria, porque aquilo não era importante. Você é desapegado das coisas materiais ou você vive em prol das coisas materiais? Então, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que nós não somos tão bons assim. Parecia que eu era bom porque eu estava olhando para quem era pior do que eu. Mas quando eu começo a olhar para Jesus, que é o referencial de santidade e de pureza que Deus nos deu, aí eu começo a ver que eu não sou tão bom quanto eu pensava. Na verdade, eu sou péssimo. Jesus é o padrão de santidade, de bondade, de pureza que Deus exige para entrar no céu. E o padrão de Jesus é nada mais, nada menos do que a perfeição. Esse é o padrão de Jesus, perfeição. Não é mais ou menos, não é melhor, é perfeito. Jesus era perfeito enquanto esteve aqui. Quer ver algumas provas da perfeição de Jesus? Certa vez, diante de uma multidão, Jesus diz as seguintes palavras, João 8,46. Olha o que Jesus é capaz de dizer diante de uma multidão. João 8,46, Jesus diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Se você imaginar aqui a cena, existe um intervalo entre a pergunta e a segunda frase. A pergunta é: quem dentre vós me convence de pecado? Ou seja, quem de vocês me aponta um erro? E há um silêncio. Por isso que ele diz a segunda frase: então, se eu vos digo a verdade, se eu não estou mentindo, se eu não estou errando, se eu não estou pecando, por que vocês não creem em mim? Jesus não diria a segunda frase se não fosse o silêncio, a resposta da primeira frase. Agora entenda, Jesus está diante de uma multidão, e normalmente Jesus era seguido por uma multidão, mas essa multidão, estavam infiltrados nessa multidão a todo momento os fariseus, os escribas, religiosos daquele tempo, que odiavam Jesus e que estavam procurando um motivo para envergonhá-lo e para acusá-lo diante da multidão.
Então é para esse público que Jesus se dirige e diz: quem de vocês me aponta um pecado? Quem de vocês é capaz de provar que eu errei, que eu cometi um erro? E sabe o que se escuta? Nada. Silêncio absoluto. Ninguém foi capaz de apontar um erro em Jesus. Você acha que isso não é prova suficiente da pureza e da perfeição de Jesus? Então experimenta fazer essa pergunta a pessoas que te odeiam e que te conhecem. Experimenta chegar para quem de vocês me aponta um defeito? E eles vão brigar para ver quem fala primeiro. Outra prova da perfeição de Jesus é que certa vez, quando ele foi preso, foi levado a julgamento, levado a Pilatos, os judeus queriam que Jesus fosse condenado à morte de qualquer jeito, e levam a Pilatos para que ele o julgue e o condene. E Pilatos, por 3 vezes, depois de analisar a história, depois de conversar com Jesus, depois de ver tudo que estava acontecendo, ele diz 3 vezes que não via em Jesus crime algum. João 18:38 diz: perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou-se aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. João 19:4, outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. João 19:6, ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Por 3 ocasiões diferentes, olha, Pilatos não era discípulo de Jesus, Pilatos não era amigo de Jesus, Pilatos nem gostava de Jesus, Pilatos não tinha nenhum compromisso com Jesus. O único compromisso que Pilatos tinha era defender o seu reino, defender a sua posição. Ele não tinha nenhum interesse. Na verdade, seria muito mais fácil para Pilatos que Jesus de fato fosse culpado, porque ele poderia entregá-lo para ser crucificado sem peso na consciência algum. Mas depois de investigar, depois de julgar, depois de ver a história, ele chega por 3 vezes diferentes, em ocasiões diferentes, e afirma categoricamente que não via em Jesus crime algum. Jesus perfeito. Diante da avaliação daqueles que o odiavam, diante da avaliação daqueles que não tinham compromisso com ele, Jesus foi encontrado perfeito. Então, se você não tem o padrão de Jesus, então você realmente precisará de salvação. Então você pode completar aí no seu esboço: preciso de salvação, porque ninguém é realmente bom para merecer o céu. Complete aí. Preciso de salvação, porque ninguém é realmente bom para merecer o céu. E a Bíblia deixa isso bem claro. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos os seres humanos pecaram. Então o primeiro passo para ser salvo, para encontrar a salvação, é reconhecer que você precisa da salvação. É o primeiro passo, é reconhecer que você é pecador, é admitir que a Bíblia está falando a verdade sobre você. Então o primeiro passo é esse. É por isso que todos os domingos, na oração da salvação, nós começamos dizendo: eu reconheço que sou pecador e que eu preciso da tua misericórdia, do teu perdão e da tua graça. O primeiro passo para encontrar a salvação é admitir que você precisa da salvação, é admitir a sua condição de pecador. Se você não reconhece isso, você está dizendo que não precisa de perdão, você está dizendo que não precisa de um Salvador, você não precisa de Jesus, que a cruz foi em vão. O que é que leva alguém a fazer um tratamento médico? Admitir que está doente.
Porque se você não admite que está doente, você não procura um médico. Você não se submete a um tratamento. Então não basta só estar doente, você tem que admitir que está doente para você fazer um tratamento médico. Eu costumo dizer que todos nós temos um câncer na alma, chamado pecado. Mas só buscará tratamento aqueles que reconhecem que estão doentes, aqueles que reconhecem que são pecadores. É por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 2, versículo 17, Marcos 2, 17, olha o que Jesus disse. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. Aqui Jesus compara o pecado a uma doença. Ele diz: os sãos não precisam de médico, sim aqueles que estão doentes. Eu não vim para aqueles que são justos, eu vim para aqueles que são pecadores. É importante você entender que Jesus não está dizendo com isso que existem sãos, que existem pessoas que não têm a doença do pecado. Ele não está dizendo aqui que existem fatos justos, mas ele está falando para um grupo de fariseus que se achavam justos. Jesus está dizendo: eu não vim para vocês. Eu não vim para aqueles que pensam que são justos. Eu não vim para aqueles que não admitem que não têm pecados. Eu não vim para aqueles que não admitem que não estão doentes. Eu sou o médico que vim para aqueles que estão doentes. Então o primeiro passo para você receber o tratamento de Jesus para o seu pecado é você admitir que está doente. E é baseado nisso que eu costumo dizer aqui, que a igreja é um grande hospital espiritual. Porque Jesus disse que era um médico e ele disse que o pecado é uma doença. E ele disse que todos nós somos pecadores. Então é baseado nisso que eu digo que a igreja é um grande hospital espiritual. Logo, a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. Não. Se você se acha perfeito, se você se acha uma pessoa boa demais, se você acha que não tem pecado, você está no lugar errado. O seu lugar não é aqui. Eu nem sei porque Deus não arrebatou você logo para o céu já. A igreja é um hospital espiritual. Ela é feita para pessoas que reconhecem que estão doentes espiritualmente, reconhecem que são pecadoras e admitem que precisam e querem tratamento para o seu pecado, para a sua doença, para o seu câncer na alma. Então aqui não é um lugar para pessoas perfeitas, aqui é um lugar para pessoas pecadoras, mas que admitem que são pecadoras e que querem o tratamento feito pelo Senhor. Então é um lugar para doentes espirituais, em tratamento com Jesus. Então o pecado é como um câncer na alma, que todos os seres humanos têm, porém uns admitem e outros não, uns procuram tratamento e outros não. A verdade é que o pecado é um mal tão grande que, se não for tratado a tempo, ele levará à morte, e à morte espiritual. Nós vivemos apavorados com o câncer do corpo, como ele tem atingido pessoas que nós amamos, pessoas próximas de nós. Mas o câncer que nós conhecemos, ele só é capaz de matar o corpo, ele não é capaz de matar a alma. Mas o pecado é capaz de matar a alma daquele que não buscar tratamento em Jesus. Isso é o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque o salário, a consequência, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o pecado, ele tem como resultado a morte. O salário é a morte, a consequência, o resultado é a morte. E essa morte gerada pelo pecado, ela tem um duplo aspecto. Acompanhe o raciocínio. A morte que o pecado gera, ou que é resultado do pecado, ela tem um duplo aspecto: morte física e morte espiritual. As duas são uma consequência do pecado. Você vai entender. Deus já havia alertado sobre isso
Há muito tempo atrás, no início da história, nas primeiras linhas da Bíblia, lá em Gênesis, ele havia alertado a Adão de que o pecado, a desobediência, geraria morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Olha só o que Deus diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa é a árvore que Deus disse para ele não comer. Não interessa, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Podia ser uma bananeira. O importante é só que Deus diz: aqui você não toca, aqui você não come, isso aqui não é para você. E se você desobedecer e você comer desta árvore, certamente você morrerá. Então Deus já havia alertado antecipadamente. Mas muita gente, quando lê esse texto, fica sem entender e diz: eu não entendo, está errado, porque Adão e Eva comeram e não morreram. Eles comeram e continuaram vivos. E Deus não disse que eles morreriam? Entenda, Deus não estava falando de uma morte instantânea primeiro. Morreu, puf, comeu, caiu para trás, morreu. Não. Não era de uma morte instantânea. Quando Adão pecou, ele de fato experimentou as duas mortes que eu falei. Primeiro vamos falar da morte física. Quando Deus disse: certamente morrerás, ele se referia ao fato do homem se tornar mortal. Entenda isso. Quando Deus disse: se você comer, se você desobedecer, se você pecar, você vai se tornar mortal, certamente você vai passar pela morte. Como é que é? Então o homem era imortal quando Deus o criou? Na verdade, ainda não. Na verdade, nós fomos criados com a possibilidade de nos tornarmos imortais. Lembre-se que no jardim existiam duas árvores especiais: a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que Deus proibiu. E existia uma outra árvore que muita gente não se dá conta dela, que era a árvore da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 9, olha só: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então observe que ele fez toda a árvore, o pecado começa aí. Observe que toda a árvore boa para os olhos, ou seja, eram lindos os seus frutos e eram agradável para comer. Mas Deus fez todas as árvores assim, mas fez duas árvores em especial: a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e essas estavam no centro do jardim. Quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz: certamente morrerá. Ou seja, vai se tornar um mortal. E quem comesse da árvore da vida se tornaria imortal, jamais morreria. Essas duas árvores estavam lá. Qual das duas árvores Deus proibiu o homem de comer? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você percebe isso? A árvore da vida não foi proibida. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe o que Deus diz: de toda a árvore do jardim você pode comer, apenas de uma você não pode tocar, apenas em uma, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você certamente morrerá. Então você observe que existiam todas as árvores à sua disposição, e isso incluía a árvore da vida, porque Deus só proibiu uma. No texto anterior nós vimos que Deus cria duas árvores especiais, mas Ele só proíbe ao homem que come a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Adão, pasmem, Adão poderia ter comido livremente a árvore da vida e ter se tornado eterno, mas não se interessou por isso. Quando Adão desobedece,
quando ele experimenta o pecado, a rebeldia, o seu coração é contaminado com o pecado de tal forma que ele jamais voltaria ao seu estado de inocência. Sabe, trazendo isso para uma realidade de hoje, o pecado é como alguém que faz uso de um punhado de pedra de crack, por exemplo. Você nunca mais volta ao estado inicial. Você nunca mais volta a ser o que você era antes. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico em tratamento, mas dependente químico. É mais ou menos isso para que você entenda o que aconteceu com Adão. Uma vez experimentado a rebeldia, o pecado, uma vez indo para a desobediência, Adão jamais voltaria ao seu estado inicial de inocência como Deus o havia criado. E só havia um jeito de livrar-se da dependência do pecado. Sabe qual era o único jeito do homem, dos seres humanos, se livrarem da dependência do pecado no seu corpo? Era morrendo. Fica comigo, não se perde não. O único jeito de sair da semente do pecado, não ter mais efeito sobre nós, é quando morremos. Então o que é que Deus fez para proteger Adão? Olha como a história está diferente. O que é que Deus fez para proteger Adão? Deus o coloca para fora do jardim, a fim de que ele não pudesse comer da árvore da vida e tornar-se eterno e pecador. Então observe que a árvore da vida ela estava liberada para Adão enquanto esse não havia pecado, porque ele poderia comer da árvore da vida e ser eterno e eternamente em comunhão com Deus. Mas na hora que ele peca, Deus o protege, impedindo que ele coma da árvore da vida. Onde é que está isso? Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabedor do mal, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha qual, para que ele não estenda a mão e coma da árvore da vida. E qual a consequência se ele comesse da árvore da vida? Ele vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus, para proteger Adão, para que agora como pecador, agora com a semente do pecado, agora dependente da desobediência e da corrupção, ele não comesse da árvore da vida e não fosse eternamente pecador e eternamente separado de Deus. Então o pecado, ele gera, ou ele traz como consequência a morte física. Mas a morte física não é exatamente uma punição pelo pecado. Trazendo para uma linguagem de hoje, a morte física é uma forma que Deus encontrou de poder formatar. Quem entende de computador sabe disso. Formatar o HD do homem, ou seja, zerá-lo novamente, para que ele pudesse ser reiniciado com a semelhança de Deus, assim como foi criado um dia. Não foi isso que nós aprendemos sobre a eternidade? Que quando morrermos e estivermos com Cristo, antes do julgamento receberemos o quê? Um novo corpo glorificado, puro, porque lá na Nova Jerusalém que nós vimos, lá não entra nada impuro. Por isso que receberemos um corpo sem a semente do pecado. Se você não estava na mensagem 4, assista lá no site. Então a morte é uma forma que Deus encontrou de poder formatar, de poder zerar, de tornar o homem puro novamente. O que eu vou dizer agora pode escandalizar você e você pode discordar, porque essa é uma interpretação minha. Se é minha interpretação, você pode discordar. Mas pensando aqui com os meus botões, como dizia minha mãe, sabe o que é que teria acontecido? Eu imagino que teria acontecido se Deus não tivesse intervido e impedido Adão de comer da árvore da vida depois que pecou. Nós nos tornaríamos semelhantes ao diabo e aos seus anjos. Por quê? Nós seríamos eternos e pecadores.
É isso que o diabo é. Ele é um ser eterno que pecou, que foi contaminado pela desobediência, pela rebeldia, assim como seus anjos. E no meu entendimento é por isso que não há perdão para ele, porque não há formatação, não há como zerar. Ele é um ser eterno, e Deus impediu que nós nos tornássemos eternos e pecadores, para que nós tivéssemos a chance de sermos reiniciados, de voltarmos à inocência, de voltarmos à semelhança do Senhor, assim como Ele nos criou. Então a morte física é como uma cirurgia. Ninguém gosta e nem quer passar por uma cirurgia, mas ela é extremamente necessária para salvar a nossa alma. Ninguém gosta de passar pela morte, mas ela é necessária para que exista a possibilidade de salvar a nossa alma do câncer da alma chamado pecado. Então a verdade é que a morte física, ela não é uma punição pelo pecado, ela é na verdade uma correção do mal que o pecado gerou. É por isso que, mesmo depois que você aceita Jesus e crê em Jesus e o recebe como teu Senhor, mesmo assim você ainda morre fisicamente. Porque se a morte física fosse a punição do pecado, e a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele na cruz a punição do nosso pecado, então quem tem Jesus não morreria fisicamente. Mas nós temos Jesus e você sabe que quem tem Jesus morre fisicamente. Não tem mais nenhum apóstolo vivo. Logo, a morte física não é a punição do pecado, mas é a correção do mal, a possibilidade de corrigir o mal, é um meio de corrigir o mal. Ela sozinha não corrige, mas ela é um meio de nos possibilitar termos o pecado corrigido em nós. Então, por causa do pecado, Deus precisou nos tornar mortais, impedindo que comêssemos da árvore da vida, para que assim pudesse ter a chance de restabelecer a sua semelhança em nós, da forma como Ele nos criou, para que voltássemos à inocência. Agora, a outra morte que o pecado gerou foi a morte espiritual. Essa sim é punição pelo pecado. Morte espiritual. Dessa morte, Jesus prometeu nos livrar, aquele que o recebe como seu Senhor. A morte espiritual é o rompimento. O que é morrer espiritualmente? Não é parar de existir na eternidade. Nós vimos isso aqui nas outras mensagens. O que é a morte espiritual? É você ser separado de Deus. Por que ser separado de Deus é morte? Porque Deus é a fonte de toda vida. Deus é a razão da nossa existência. Não há sentido nem propósito algum na vida se Deus não estiver conosco. Porque Deus é a razão da nossa vida, é a fonte de toda a vida. Então ser separado de Deus é morrer espiritualmente. E Adão morreu espiritualmente quando perdeu a comunhão com Deus, depois de cometer o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Aqui é quando Deus vinha ao cair da tarde para a sua comunhão com Adão. E nesse cair da tarde Deus chega e Adão estava escondido. Se você ler o texto, diz que depois que ele peca, ele se cobre com folhas, com erva, e se escondem. E quando Deus vem: Adão, onde estás? Não que Deus não soubesse onde Adão estava, Deus sabia, mas Deus estava puxando uma conversa com Adão. Onde estás? Estou aqui, Senhor, estamos escondidos. Por que vocês estão escondidos? Porque estamos nus. Mas quem disse a você que você estava nu? Até onde você não sabia? É porque a mulher que tu me deste, ou seja, o culpado foi quem? Foi Deus, né? Começou a síndrome de Adão é essa, é botar a culpa no outro. A mulher que tu me deste, comeu do fruto e me deu e eu comi. Mulher, o que tu fizeste? Não, foi a serpente, ou seja, que tu criou. Mas o que eu quero frisar aqui é que o relacionamento de intimidade que Adão tinha com Deus foi quebrado no ato da desobediência e do pecado. Foi quebrado.
Adão agora não tem mais prazer em estar na presença de Deus, pois agora a santidade de Deus constrange, incomoda e envergonha Adão, e ele foge, se esconde da presença de Deus. É interessante isso. Aqui não tem o texto dizendo assim: então Adão saiu pelo jardim, Senhor, onde o Senhor está? Que eu não estou te vendo. E Deus disse: eu estou escondido porque eu não quero conversa com você. Não. O texto diz que Deus vai à procura e Adão está escondido. Era Adão que não tinha mais prazer na presença de Deus. O pecado rompe esse relacionamento. A santidade de Deus constrange, incomoda e envergonha Adão. Eu diria que Deus agora, depois do pecado, Deus está para Adão assim como um espelho está para um homem que tem o seu rosto deformado. Imagina alguém que tem o rosto completamente deformado, se ele tem prazer em ficar diante do espelho mais. Não tem, porque o espelho revela as suas imperfeições. É isso que o pecado faz. Quando nós estamos no pecado, quando o pecado entra na história, nós perdemos o prazer de estar na presença de Deus. Adão agora não quer mais estar na presença de Deus, porque agora a santidade de Deus o constrange. A presença de Deus traz luz sobre o seu pecado, sobre a sua desobediência, sobre a sua traição, e ele se envergonha, ele se constrange, ele se incomoda, ele não tem mais prazer em Deus, porque agora ele está em pecado. E é isso que nós fazemos até o dia de hoje. Quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, nós costumamos fugir e nos esconder também. Somos iguais a Adão. Mas aquele Adão, se eu chegar lá no céu, eu vou pegar Adão, se ele estiver lá. Se você estivesse no lugar de Adão, você faria a mesma coisa. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Adão nos representa, porque se nós estivéssemos no lugar de Adão, faríamos a mesma coisa. Nós fazemos isso hoje. Quando nós erramos, quando nós obedecemos, nós fugimos, nós nos escondemos. Nós não queremos orar. Temos vergonha, nós não queremos ler a Bíblia quando estamos em pecado. Nós não queremos nem ir ao PGM. Nós não queremos vir ao culto. Nós não queremos encontrar com o pastor, nem com o nosso líder. Porque a presença destas coisas e dessas pessoas traz luz sobre os nossos erros e nos faz sentir constrangidos, incomodados. Eu lembro de um irmão, vou contar o milagre sem dizer o nome do santo. Houve uma época aí que um irmão cometeu um pecado, que eu não vou dizer qual é, mas um pecado grave. E aí ele desapareceu. E aí eu passei uma mensagem para ele, mas em amor, diante de Deus, em amor. E eu disse: meu amado, nós precisamos conversar. Você sabe que nós precisamos conversar. E aí ele respondeu: eu sei que nós precisamos conversar, mas eu não tenho coragem de olhar nos seus olhos e falar sobre aquilo que eu fiz. Eu não estou pronto ainda para isso. Eu disse: mas isso é bobeira sua, porque eu sou apenas um pecador como você. Deus, aquele que é perfeito, está olhando nos seus olhos nesse momento. Mas o que me chamou a atenção é porque o pastor, ali na cabeça dele, representa quem? Representa Deus, representa luz, confronto sobre o pecado. E ele não estava preparado para encarar de frente isso, porque isso constrangia, isso o envergonhava. E é isso que nós fazemos o tempo todo. Quando nós estamos em pecado, quando nós vacilamos feio, quando nós desobedecemos, nós não corremos para os braços de Deus naturalmente. Primeira reação é nos escondermos, fugirmos, porque a presença de Deus traz luz sobre o nosso pecado e nos constrange, nos incomoda e nos envergonha. Então todos acham que Deus é quem rompeu o primeiro relacionamento com Adão, mas na verdade é que antes de Deus expulsar Adão do paraíso, do jardim, Adão já havia expulsado Deus do seu coração e rompido o relacionamento com Deus. É claro que Deus não poderia ter comunhão com o pecado, mas o pecado em Adão já tomou a iniciativa, e Adão rompeu primeiro com Deus o seu relacionamento. Então Adão de fato morreu depois que pecou,
morreu espiritualmente imediatamente, porque foi separado da comunhão com Deus, e morreu posteriormente fisicamente, porque se tornou mortal. Por causa do pecado, esse é o estado em que todos nós naturalmente nos encontramos, separados espiritualmente de Deus. E é por isso que todos nós, sem exceção, precisamos de salvação, porque nascemos pecadores, porque somos filhos de Adão. E como nós aprendemos aqui sobre a eternidade, na eternidade só existe um lugar onde alguém pode viver separado de Deus. Como é o nome desse lugar? Não ouvi. Inferno. É por isso que nós precisamos de salvação, porque o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. E se nós não formos reconciliados com Deus, se esse pecado não for resolvido, se esse câncer não for curado, nós morreremos e estaremos separados de Deus, e na eternidade só existe um lugar onde alguém pode continuar vivendo separado de Deus, e esse lugar é o inferno. É por isso que todos nós, sejam melhores ou piores, precisamos de salvação sem exceção, porque ninguém é bom o suficiente para merecer o céu. Amém? A próxima pergunta é: como Deus me salvou? Como é que Deus me salvou? Deus me salvou enviando Jesus para pagar a dívida do meu pecado, me reconciliando com Ele. Complete aí. Deus me salvou enviando Jesus para pagar a dívida do meu pecado, me reconciliando com Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Então Deus resolve o problema do nosso pecado como? Mandando Jesus para arcar com as consequências do nosso pecado. Aqui diz que Deus não leva em conta os nossos pecados por causa de Cristo, porque Ele pagou a dívida do nosso pecado. Veja o que a Bíblia diz sobre perdão de pecados em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Olha como é forte esse texto, Hebreus 9, 22. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. Agora presta atenção nisso aqui. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Por quê? Porque o resultado do pecado, a punição do pecado é morte. Então, se o preço é morte, não pode haver pagamento dessa dívida se alguém não morrer. Então, se o pecado resulta em morte, alguém tem que morrer para pagar a conta. Se não houver derramamento de sangue, ou seja, se não houver morte, não há perdão. É por isso que lá no Antigo Testamento, Deus já institui a lei do sacrifício. Acredito que você já deve ter ouvido falar da lei do sacrifício. Como é que acontecia a lei do sacrifício no Antigo Testamento? Já era Deus preparando o povo para o que viria, para o Cristo que viria. Mas como era a lei do sacrifício? Então o homem pecador trazia um cordeiro que não podia ter defeito, não podia ter mancha, tinha que ser perfeito. Trazia esse cordeiro até o sacerdote como oferta pelo seu pecado de purificação. E aí o sacerdote, em um ato simbólico e espiritual, impunha as mãos sobre o homem pecador e sobre o cordeiro. E ali naquele exato momento, no mundo espiritual, o que acontecia? Os pecados daquele homem eram transferidos para o cordeiro, e a inocência daquele cordeiro era transferida para o homem. Terminado aquele momento, qual dos dois era o pecador? O cordeiro. Qual dos dois merecia morrer?
o cordeiro. O homem agora está com a pureza do cordeiro e o cordeiro está com o pecado do homem. Então o sacerdote vai lá e mata o cordeiro, derrama o seu sangue e há perdão de pecados. O Novo Testamento diz que isso era sombra do que viria, do Cristo que viria, mas Deus já começa a ensinar isso no Antigo Testamento. Então tinha que haver morte para que houvesse perdão. Então a lei do sacrifício, ela tinha o seguinte objetivo. Qual o objetivo? Primeiro é satisfazer a justiça de Deus, porque Deus é 100% justo. Então se pecou, tem que pagar pelo pecado. Mas também tinha como objetivo tornar o homem aceitável diante de Deus. Então o sacrifício, ele satisfaz a justiça de Deus porque a dívida foi paga. Mas ele também satisfaz o amor e a misericórdia de Deus porque o homem pecador foi perdoado. Então, através do Cordeiro, a justiça de Deus é feita e a misericórdia também é feita. Deus é maravilhoso. Justiça e misericórdia no mesmo ato. Então Deus não poderia simplesmente abrir mão de punir o pecado? Não. Sabe por quê? Porque Deus é justo em sua essência. E a palavra de Deus diz lá em Timóteo que Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a sua própria natureza. Ele não pode voltar atrás em quem Ele é. Deus não pode fazer algo que é injusto, porque Ele é justo em sua natureza. Então Deus aqui tem um problema. Ele ama o homem, quer perdoar o homem, quer reconciliar o homem com Ele, mas o homem não é capaz de satisfazer a justiça de Deus. Nem com o cordeiro imolado, porque próprio Antigo Testamento, Oséias denuncia isso, Jeremias denuncia isso, Isaías denuncia isso, de que o povo estava levando o cordeiro aleijado, doente. O povo estava fazendo sacrifício de qualquer jeito. E Deus diz, olha, pode parar. Lá em Oséias ele diz, olha, pode parar com esse sacrifício, porque eu não aguento mais o cheiro da gordura queimada do sacrifício de vocês. Pessoas que me honram com a boca, com os lábios, mas o coração está distante de mim. Nem o sacrifício o povo era capaz de fazer direito. E Deus tem um problema. Ele quer perdoar, mas Ele é justo. Ele tem que punir o pecado. É aí que Deus decide Ele mesmo. Deus decide Ele mesmo cumprir a lei no nosso lugar. É aí que Ele envia, e Ele cumpre a sombra do Antigo Testamento. Ele envia Jesus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que João Batista diz quando vê Jesus. João 1:29. João está lá batizando, daqui a pouco ele avista Jesus se aproximando e ele diz, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, quando avista Jesus, ele diz, aquele ali é o Cordeiro de Deus. É aquele que vai ser sacrifício, que vai levar sobre ele os nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso nós não precisamos mais sacrificar cordeiro nenhum. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, o sacrifício perfeito. Lembra, Jesus não tinha defeito, Jesus não tinha pecado. O cordeiro tinha que ser puro. Porque se Jesus tivesse cometido um pecado, se Jesus tivesse cometido um único pecado, Ele não poderia ser o nosso cordeiro, Ele precisaria de um cordeiro. Então por isso que Ele não pecou, Ele foi perfeito, e como cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, sem defeito e sem pecado, se fez sacrifício por nós, e de uma vez por todas, pagou a dívida do nosso pecado. Amém? Agora preste atenção. Tem uma peça do quebra-cabeça que não está se encaixando. Eu falei que a consequência, a punição do pecado, na verdade é a morte. Qual morte? Gente, qual morte? Espiritual. Que a morte física é uma consequência, mas não punição, é uma oportunidade de correção.
Então a pergunta, eu acho que está aí no PowerPoint, a pergunta é a seguinte: como a morte física de Jesus poderia pagar a dívida do nosso pecado, se a dívida do nosso pecado é a morte espiritual? Vou pisar em terreno minado agora. Como a morte física de Jesus poderia pagar a dívida do nosso pecado, se a dívida do nosso pecado é morte espiritual? Jesus morreu na cruz, pagou a dívida do meu pecado. Então, se a dívida do meu pecado era morte física, então eu não precisaria mais morrer fisicamente, mas eu vou morrer. Então ele pagou e eu tenho que pagar também? Não. A morte física não é a punição do pecado. É a oportunidade de correção do pecado. É uma consequência do pecado, mas não é a punição. A punição é a morte espiritual, a separação de Deus. Então, se a morte física de Jesus, ao meu ver, se a morte física de Jesus paga a minha dívida, que é morte espiritual, é como alguém estivesse pagando a dívida de 1 milhão com R$1. Porque a morte espiritual é muito mais profunda, muito mais séria do que a morte física. A questão é, complete aí no seu esboço, Jesus não morreu apenas fisicamente, ele experimentou a morte espiritual também. Complete aí que eu explico isso. Jesus não morreu apenas fisicamente, ele experimentou a morte espiritual também. Como é que é isso? Para você entender, vamos para o jardim do Getsemane. Lembra? Depois da ceia, Jesus termina indo para o jardim. Chegando lá, ele chama 3 dos mais chegados dos discípulos para se adiantarem um pouco com ele. E ele diz: fiquem vocês 3 aqui, estejam orando comigo, que eu vou mais adiante também para orar. E ele vai mais adiante para orar, e ele faz aquela oração que todo mundo sabe: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ele volta lá nos 3 discípulos, o que é que eles estão fazendo? Estão orando fervorosamente, intercedendo, é isso? Eles estão dormindo. E Jesus diz: mas vocês não podem vigiar comigo nem ao menos 1 hora, eu estou aqui aflito, a ponto de morrer, e vocês dormindo. Olha o que Jesus diz. Ele diz que estava aflito a ponto de morrer. E vocês aí, dormindo? E aí Jesus volta lá e faz a mesma oração. Volta, os camaradas estão dormindo de novo. Jesus volta lá e de novo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o texto diz o detalhe de que Jesus estava transpirando sangue. E nós sabemos hoje que é possível alguém transpirar sangue, mas ele precisa estar num nível de estresse, ele precisa estar num nível de pressão fenomenal para que ele possa transpirar sangue pelos seus poros. E Jesus transpirou sangue, transpirou gotas de sangue. Então ele acaba de dizer: eu estou aflito, desesperado, agoniado, a ponto de morrer. Ele está tão tenso e tão estressado que ele está transpirando sangue. Então essa é a agonia que Jesus está sentindo no Getsemane. Aí eu fico, sabe, eu não admito que alguém diga que Jesus estava apavorado, transpirando sangue, porque estava com medo da cruz. Eu não admito que alguém diga que Jesus estava nesse estado de pavor e de medo porque ele estava com medo dos chicotes dos soldados romanos, ou porque ele estava com medo dos pregos da cruz, ou da coroa de espinhos. Porque o mesmo Jesus que durante toda a sua vida deixou claro que ele veio com uma missão de morrer e de ressuscitar. Lembra que ele disse isso a Pedro, e Pedro tentou ajeitar: não, Senhor, não fale sobre essa morte de morte. Ele disse: arreda-te, Satanás. Quando Pedro tentou evitar que ele tocasse no assunto de que iria morrer. E Jesus estava seguro disso. Jesus na ceia, sereno, já tinha lavado os pés dos discípulos, pega o pão, parte o pão e diz: este é o meu corpo que será entregue por vós. Pega o vinho e diz: este é o meu sangue que será derramado em favor de vós, como símbolo da nova aliança.
Esse Jesus que tinha a serenidade de saber que ia para a cruz, agora entrou em desespero no Getsemane, com medo da cruz. Eu penso, seria Jesus, o nosso Senhor, menos corajoso do que Pedro, o seu discípulo? Porque diz a tradição cristã que Pedro morreu crucificado, e na hora de ser crucificado, Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, então me crucifique de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia. A tradição cristã diz que Pedro se recusou a ser crucificado como Senhor e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então seria Jesus menos corajoso do que o seu discípulo Pedro, aquele mesmo que o negou? Seria Jesus menos corajoso do que Sócrates, o filósofo? Sócrates, quando foi condenado pelas suas ideias, foi condenado à morte, e a morte era para tomar um cálice de veneno. E diz os historiadores que as pessoas tentando persuadir Sócrates a não beber o veneno, ele disse: se eu não for capaz de morrer pelas minhas ideias, então elas não valem nada. E diz que ele tomou o cálice de veneno sem nem tremer a mão. Então seria o nosso Cristo, o nosso Salvador, menos corajoso do que o filósofo que morreu pelas suas ideias? Então estaria Jesus apavorado, transpirando sangue, com medo da cruz? O cálice a que ele se referia era a cruz? Não! Sabe o que é que causava pavor em Jesus? Era a morte espiritual. E o que é morte espiritual? Separação de Deus. Jesus estava prestes a receber sobre ele todo o pecado da humanidade. Jesus estava prestes a deixar de ser o mais puro, perfeito e santo, para se tornar não apenas pecador, mas ele iria se tornar, em fração de algum tempo, ele iria se tornar o maior pecador da história do universo. Porque ele ia receber sobre ele os pecados de toda a humanidade, os que vieram antes dele, os que vieram no tempo dele, os que vieram depois dele. Os meus pecados, os seus pecados já estavam sobre Jesus. Os pecados dos nossos filhos, dos nossos netos, estavam sobre Jesus. Então Jesus temia isso, porque perdendo a sua santidade, perdendo a sua pureza, ele ia perder a comunhão com o Pai. E lembra que ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Olha o nível de intimidade que Jesus tinha com o Pai. Eu e o Pai somos um. Quer conhecer o Pai? Então conheçam a mim. Esse era o tipo de comunhão que Jesus tinha com Deus, mas estava prestes a ser quebrado. Ele ia ser separado de Deus, ele ia se fazer maldição, é isso que diz a palavra. Era disso que ele tinha medo. E quando chega na cruz, em Mateus capítulo 27, versículo 46, isso fica claro na declaração de Jesus. Diz: por volta da hora nona, que ele já está na cruz, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então você entende por que Cristo na cruz pergunta ao Pai: por que o Senhor me desamparou? Naquela hora Deus virou as costas para Jesus, porque Jesus ali era um pecador. E Jesus ali experimenta a morte espiritual. Ele é separado do Pai, ele é separado de Deus. E era disso que ele temia, era isso que o deixava apavorado. Era ser separado de Deus por causa do pecado. Isso é morte espiritual. E Jesus experimentou a morte espiritual. Algumas pessoas dizem: Jesus foi ao inferno. Depende. Se você está se referindo ao lago de fogo e enxofre, não. Nem o diabo foi para o inferno ainda. Ele será lançado lá no dia do julgamento final, no grande trono branco. Se você disser Jesus foi ao Hades, sim, ele foi ao mundo dos mortos, foi separado de Deus, mas foi ressuscitado pelo próprio Deus ao terceiro dia. Então Jesus morreu espiritualmente quando foi separado de Deus pelo nosso pecado, mas Deus o trouxe de volta à vida ao terceiro dia. Foi assim que Jesus pagou a nossa dívida e nos reconciliou com Deus.
É por isso que quem tem Cristo não pode morrer espiritualmente, porque Ele morreu a nossa morte espiritual, não foi a nossa morte física. Essa nós morreremos, porque na morte física nós temos a oportunidade de sermos regenerados, de recebermos um corpo glorificado e transformado para estar eternamente com Deus. Mas Ele morreu a nossa morte espiritual, e dessa morte quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. É isso que diz João. Amém? Meus amados, a última pergunta que eu quero responder hoje é a seguinte: como tomamos posse da salvação? Como tomamos posse da salvação? Você pode preencher aí. Temos que convidar Jesus para ser o Senhor de nossas vidas. Aliás, essa não é a última pergunta que eu vou responder hoje. Eu sempre costumo dizer, inclusive lá na sala Conexão, que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para toda a humanidade, mas ele só é eficiente para aqueles que o recebem como Senhor de suas vidas. Ou seja, ele só funciona para aqueles que o recebem. E a cena do Calvário, ela mostra essa realidade. Olhe para a cena do Calvário, o que você vê? Você vê ali 3 cruzes, você sabe que na cruz do centro, na cruz do meio está Jesus. De cada um dos lados tem um ladrão. Então aqueles ladrões são homens que praticaram um pecado semelhante, igualmente culpados. Mas os dois estavam igualmente próximos a Jesus. É por isso que Jesus não estava nem de um lado nem no outro, ele estava no centro. Aqui essa fotografia é uma revelação de Deus sobre salvação. Os dois estavam igualmente próximos a Jesus. Um escolhe zombar de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, então salva tu mesmo e salva nós também, e desce da cruz. E Jesus o amou o suficiente para permitir que ele zombasse. E Jesus nada diz a ele. Mas o outro escolheu reconhecer que tem um câncer na alma chamado pecado. Ele reconhece o seu pecado quando ele repreende o outro e diz: mas tu, nem estando em igual situação, nós de fato merecemos estar aqui. Ele reconhece que era um bandido, que era um pecador. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observe, ele reconhece primeiro que é pecador. De fato mereço estar aqui. Depois ele pede o quê? Misericórdia, e diz: Senhor. Ele chama Jesus de quê? Ele reconhece Jesus como seu Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus agora abre a boca, porque Jesus não falou nada para o outro que zombou dele. E aí Jesus abre a boca e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O sacrifício de Jesus era suficiente para salvar os dois, mas ele só foi eficiente para aquele que reconheceu que era pecador e pediu misericórdia. É isso que eu estou falando. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade, mas ele só funciona, ele só é eficiente para aqueles que reconhecem que são pecadores e convidam Jesus para ser o seu Senhor e pedem misericórdia a Ele. Então salvação não é algo automático. Olha só o que diz João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu digo esse texto todo domingo aqui. Quem é que recebe o poder de se tornar filho de Deus? Aqueles que recebem Jesus, aqueles que creem no seu nome. Não é automático. Alcançar a salvação é mais fácil do que você pensava. Afinal de contas, o miserável ladrão na cruz alcançou apenas com uma atitude: reconhecer que era pecador e pedir misericórdia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nenhum sermão, você não escuta Jesus dar a ele nenhum sermão, nenhuma tarefa, nenhuma exigência, apenas graça e misericórdia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Porque tudo o que era preciso para salvar aquele homem, para pagar a dívida pelo pecado daquele homem, Jesus já havia feito. Jesus já havia pago a dívida, estava tudo quitado, estava tudo terminado. Agora sim, para que Deus me salvou? Essa é a última pergunta de hoje. Para que Deus me salvou? Você pode completar no seu esboço. Deus me salvou para ser um instrumento de salvação para os outros. Deus me salvou para ser um instrumento de salvação para os outros. Jesus não escolheu você apenas para ser salvo e pronto. Se fosse assim, Ele teria salvo você e você tinha caído morto na mesma hora e ter ido para o céu, porque não tinha mais nada para você fazer aqui. Mas Deus não salvou você apenas para ser salvo e pronto. Mas Ele tem uma missão para você. Deus não salvou você apenas para você ficar sentado numa cadeira de igreja, de um auditório uma vez por semana, ouvindo música gospel e um pastor falar. Se Ele deixou você aqui na terra, depois de salvar você, é porque Ele tem uma missão para você. E você precisa entender isso. Quando Jesus chamava os seus discípulos, Ele já chamava com uma missão. Mateus 4,19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei, o quê? Pescadores de homens. Jesus já chamava com a missão: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus não te chamou apenas para que você tivesse uma vida melhor. Jesus não chamou você apenas para que você tivesse uma vida mais confortável. Jesus não chamou você para você ser um SSS, salvo, satisfeito e sentado. Não, Deus tem uma missão para você, Deus tem algo para você fazer. Ele salvou você e deixou você aqui para te usar como instrumento de salvação para a vida de outras pessoas. Veja a parte B do versículo de 2 Coríntios 5,19 que nós já lemos hoje aqui. Mas a última parte diz assim: e Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Em outras versões, Deus nos deu a mensagem da reconciliação. O texto diz que Deus está em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo, e diz: e Ele nos deu a tarefa de dizer para as pessoas como é que Ele faz para reconciliar os homens com Ele. Então, se você ainda está vivo, se você ainda está respirando, Deus ainda tem algo para você fazer. Enquanto você estiver por aqui, Deus espera que você ajude outras pessoas a se reconciliarem com Ele através de Jesus. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer com a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração. Eu quero falar com você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus, que ainda não reconheceu Jesus como o teu Senhor. Você crê que Ele é o Filho de Deus, você crê que Ele morreu e ressuscitou, mas você ainda não o recebeu, não o reconheceu como o Senhor da tua vida. Você vive por conta própria, você faz as coisas do seu jeito, você toma suas decisões do seu jeito, de acordo com a sua própria vontade. Você não é discípulo, você não convidou Jesus para entrar no seu coração e ser o teu Senhor. Então, se você não creu em Jesus assim, dessa forma, como o teu Senhor, e você não recebeu dessa forma, então você ainda não encontrou a salvação. Deus ama você. Deus tomou a iniciativa de enviar o Filho dele para pagar a sua dívida. A dívida está paga, mas você precisa se apropriar dela.
Sabe, se eu chegar e dizer assim, olha, essa Bíblia aqui é sua, tá? Eu estou te dando, você não tem que pagar nada por ela. Eu vou te dar, é sua. Eu vou deixar aqui em cima e é sua. E aí eu saio e você sai também. E você não pega a Bíblia. Apesar de eu ter dado a você essa Bíblia, ela nunca terá efeito sobre sua vida, porque você não se apropriou do presente que foi dado. Tem muita gente fazendo assim em relação à salvação. Deus enviou Jesus, Ele pagou a dívida, e Deus está dizendo, olha, a dívida está paga. Você só tem que se apropriar. Você só tem que pegar a promissória e rasgar essa promissória dessa dívida. É só receber Jesus como teu Senhor, é só crer nele como sendo o teu Salvador. Mas você escuta isso e você não faz nada a respeito. E Jesus disse que Ele está à porta e bate, lá em Apocalipse 3:20, mas Ele deixa claro que se não houver alguém que abra a porta, se você não abrir a porta, Ele não vai entrar. Assim como Ele não obrigou o outro ladrão na cruz, Ele não ficou insistindo com o outro ladrão na cruz, Ele não ficou tentando convencer o outro ladrão na cruz, Ele simplesmente deu a liberdade dele rejeitá-lo. Ele estava ali fazendo o que era preciso. Olha quão perto da salvação aquele homem estava. Mas ele não conseguiu enxergar. Ele não reconheceu Jesus como seu Senhor. De repente você está como aquele homem na cruz. Você está tão perto da salvação em Jesus. Você já ouviu toda a verdade do Evangelho. O Espírito Santo está tocando o teu coração. Mas você insiste em sair sem se apropriar dessa salvação, sem receber Jesus como teu Senhor, sem convidá-lo para entrar na tua vida, sem ser discípulo dele. Mas hoje você pode mudar isso. Olha, não brinca com a eternidade. A eternidade é muito séria, sabe por quê? Porque ela nunca tem fim. E se você for passar a eternidade ao lado de Deus, será uma grande bênção, porque ela nunca terá fim. Agora, se você continuar vivendo separado de Deus, só existe um lugar na eternidade onde você vai poder viver separado de Deus, e esse lugar é terrível. É tão terrível que Jesus transpirou sangue só de pensar em passar alguns momentos nele, que é a morte espiritual, separado de Deus. Pensa, Jesus ia passar alguns minutos, algumas horas, não sei quanto tempo, mas não era muita coisa. E ele transpirava sangue. Ele ficou apavorado de experimentar a separação completa do Pai. E tem gente brincando com isso. Imagina como deve ser terrível a eternidade separada de Deus. Então, se você está aqui hoje e você quer receber a Jesus como teu Senhor, não é só como Salvador não, tá? Porque não existe essa possibilidade, só como Salvador. Aquele homem na cruz, a primeira coisa assim foi: Senhor, lembra-te de mim. Primeira coisa, ele já reconhece como Senhor. É receber como Senhor da tua vida. É viver para Ele. É como Paulo diz, permitir que Ele viva em você e através de você. Então, se você quer receber Jesus como teu Senhor e consequentemente como teu Salvador, aí onde você está, você pode fazer uma oração onde você reconhece que é pecador, assim como aquele ladrão na cruz, e onde você pede misericórdia a Ele. E assim como aquele ladrão na cruz encontrou, você vai encontrar misericórdia, perdão e salvação em Jesus. Você quer isso para a sua vida? Onde você está, feche seus olhos. Eu vou conduzir você nessa oração. Aí onde você está, feche seus olhos. Só se você quiser fazer essa oração. Não faça por constrangimento. É se você entende, se o Espírito Santo tocou em você e você entende que você precisa reconhecer que é pecador e você precisa de Jesus. Então, se você quer isso, feche seus olhos onde você está e repita essa oração. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso desesperadamente da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão sobre minha vida. Me perdoa, Senhor,
por todos os meus pecados. Me perdoa por todo o tempo em que eu vivi longe de Ti. Me perdoa por ter tomado o Teu lugar na minha vida. Mas hoje, eu abro o meu coração para o Senhor. E eu te convido para entrar. Seja o meu Senhor. Eu te dou o trono da minha vida. Seja o meu Senhor. Eu quero ser o teu discípulo. Entra no meu coração. Faz morada em mim. E transforma-me de acordo com a tua vontade. Eu abro mão de tudo que há em mim que não te agrada, para que o Senhor retire. Implante no meu coração os teus valores. Me ensina a gostar do que o Senhor gosta. Me faz ser atraído por tudo que te atrai. E me dá forças para recusar tudo que o Senhor reprova. É em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Tudo